Irmãos, mais uma vez, nesta noite, no dia 24 de maio de 2020, chegamos como igreja à sua casa e viemos para trazer a mensagem para o seu coração. Queremos que a palavra desta noite possa chegar bem a você e que você possa, por ela, ser abençoado, como nós também, certamente. Nós vamos abrir nossas Bíblias, no Evangelho de São João, no capítulo 10, o verso 9 e o verso 10, que diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que Deus abençoe a leitura de sua santa palavra. Oremos. Bendito Deus, viemos à tua presença nesta hora da noite. E viemos, Senhor, humildemente para te pedir primeiro perdão pelos nossos pecados. E também, Senhor, que tu recebas o nosso culto, não olhando, Senhor, para as nossas limitações, para as nossas fraquezas. Mas que nesta noite, pela tua palavra, o nosso coração possa se alegrar em ti. E que guardemos o ensino que ela nos traz para a nossa vida. Queremos suplicar-te que nos abençoe aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos chamar a mensagem desta noite da entrada para a vida. O nosso Senhor Jesus começa a dizer assim: Eu sou a porta. Havia, naqueles dias na Palestina, duas espécies de currais de ovelhas. Um curral grande, e que era da comunidade, ou era comunitário, para todos os criadores de ovelhas, que ficavam na cidade. Os pastores vinham e traziam os rebanhos do campo, e eles eram guardados ali na cidade, todos eles. Mas também havia os currais que ficavam lá mesmo na campina. Então, cada pastor tinha o seu local onde ele passava a noite com as ovelhas. E aqueles currais eram particulares e eles eram cercados de tal maneira que não se podia penetrar ou entrar nele, a não ser por uma porta, que é uma porta só, que era de entrada e de saída. E essa passagem não tinha uma porta em si para se fechar. A porta era o próprio pastor. E ele ficava ali na porta, ele se atravessava ali na porta. Então, todas as ovelhas, para entrar ou para sair, tinha que passar por ele. Tinha que entrar por ele. Tinha que sair através dele, passando por ele, através dele. Então,
O verso 2 e o verso 3 diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este é o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Porém, aqui no texto, Jesus se referia a outra espécie de curral, o lugar onde se guardavam as ovelhas, né? E como eu mencionei há pouco, espaços abertos nas campinas, né? Como eu falei, que tinha apenas uma entrada e uma saída, né? E que Jesus menciona que os pastores eram que ficavam à porta. E só podia sair dela através do pastor, ou entrar dela através do pastor. Então, alguns pontos eu separei, 3 pontos eu separei para que nesta noite você pudesse ouvir. Primeiro, o que pensava Jesus quando disse, eu sou a porta? Era que só por meio dele e através dele os homens podem se encontrar com Deus. O autor dos Hebreus diz que ele, Jesus, é o novo e vivo caminho. Outra coisa interessante que ele diz aqui, será salvo. Jesus Cristo é a única porta pelo qual os homens podem chegar-se a Deus. A segunda coisa que eu notei aqui, entrará e sairá. Vejam só, aqui nós temos a possibilidade de ir e vir. Essa era a forma que tinham os judeus para descrever uma vida absolutamente segura e protegida. Quando um homem pode sair e entrar, isso significa que em seu país, ou que o seu país está em estado de plena paz. Que as forças da lei, ou as forças das leis e da ordem exercem sua autoridade. E esta autoridade suprema. Outra coisa, significa que há uma segurança plena naquele país. E o povo e as pessoas estão guardadas e protegidas, como diz o Salmo 121. Vejam só, o Salmo 121, lá no verso 8, que diz assim: o Senhor guardará a sua entrada, a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Quando descobrimos que Jesus Cristo, que por Ele, que através dele, Deus é Pai, então, irmãos, vejam só, experimentamos um sentimento novo de segurança que Deus em Jesus Cristo nos mostra. Segurança, ajuda, proteção, todo cuidado. Então, vejam só, se a nossa vida está nas mãos de um Deus, como esse Deus, desaparecem da vida da gente os nossos temores e as nossas preocupações.
terceira coisa está no verso 10. E a parte final diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A frase que se emprega para expressar que a tenham em abundância é uma expressão grega que significa ter um excedente, uma sobrevida ou uma sobreabundância de alguma coisa, de algo. Então, seguir a Jesus, saber quem Ele é, o que Ele oferece, é ter uma sobreabundância de vida. Se conta a história de um soldado romano que se apresentou ao imperador Júlio César para lhe pedir permissão para se suicidar. Aquele soldado era um homem infeliz, triste, desanimado, sem esperança. Então o imperador Júlio César, olhando, fixando bem os olhos dele, disse àquele homem assim: homem, alguma vez você esteve vivo? Irmãos, quando nos propomos a viver a nossa própria vida, chegamos a um momento que pensamos não mais valer a pena viver. Tudo se torna difícil. Tudo se torna obscuro. Tudo muitas vezes fica sem sentido. Então pensamos que não vale a pena. Porém, queridos, quando resolvemos atender o convite de Jesus, reconhecendo a necessidade de sua presença em nossas vidas, experimentamos uma nova razão de viver, uma nova vitalidade. O nosso coração se enche de uma sobrevida. Melhor, a gente percebe que a vida é muito mais além do que a gente pode pensar e esperar. Só quando vivemos com Jesus na nossa vida, a nossa vida se converte em algo que vale a pena ser vivido. Porque a nossa esperança, a nossa visão ultrapassa os dias desta vida. O salmista diz que chega a 70, e alguns a 80, e talvez até muito mais. Mas depois disso, depois dos 80 anos, o salmista diz que é uma vida difícil de viver. Quando a gente pensa que essa vida se resume apenas nos dias daqui. Mas veja, Jesus disse: olha, a vida que eu ofereço, a vida que eu trago para vocês, que creem nas minhas palavras, que são as palavras que Deus traz. Então, a vida que eu trago é uma vida que ultrapassa os dias daqui. Uma vida que ultrapassa os anos desta vida. Como ele disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, sem igual, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida que Jesus oferece a cada um de nós é uma vida que ultrapassa os dias desta vida, que são tão poucos anos, em relação à vida abundante que Deus traz, que oferece a vida eterna em Cristo Jesus. O que é a vida eterna? A vida eterna é, depois desta vida, também viver com Deus, a vida de Deus. Queridos, pensemos nisso e desejamos, ou melhor, desejemos conhecer em Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, que veio dizer a mim e a você que vale a pena viver e encontrar em Jesus a razão de estarmos vivos e vivos para sempre depois desta vida aqui. Deus abençoe a todos. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, sabemos e bem sabemos pela Tua palavra que o Senhor Jesus trouxe aqueles que o amam e podem crer que Ele veio nos trazer a esperança de uma vida que é muito mais além desta vida tão boa neste mundo com Jesus Cristo. Ó Deus, que aprendamos da Tua palavra nesta noite a saber e ter a certeza de que um dia, quando esta vida aqui passar, viveremos contigo, na presença de Deus, a vida que tu um dia fostes preparar para o teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, porque temos a vida eterna. Amém. Se você precisa de orientação para trazer as suas ofertas missionárias, dizimais, não se preocupe. Entre em contato com o presbítero Ailson, o nosso tesoureiro. Ou então, com o diácono Leonardo, que também é o nosso segundo tesoureiro, talvez esteja mais perto de você. E eles vão orientar você o que você deve fazer. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que muito em breve possamos estar outra vez no nosso templo, no santo templo, juntos em comunhão. Não se esqueça de orar pelos enfermos. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo e do nosso país. Oremos pelo nosso presidente e seus assessores, para que Deus lhes dê sabedoria e firmeza e confiança. Amém.